Bárbara, por que participar da concentração de Fé e Milagres? É um renovo, né? A semana fica melhor vindo nos domingos aqui. Eu sinto o mover de Deus durante toda a semana na minha vida. Hoje em dia as coisas estão muito difíceis, né? Muita tribulação, muita desavença. Por isso que a gente precisa sempre estar aqui buscando a presença de Deus, né? E só tem nos acrescentado a nossa felicidade, né, na nossa vida. Você procura estar sempre aqui com seus filhos, seu marido? Todos os domingos a gente está aqui, toda semana. A gente precisa vir, né, porque o Senhor fez muitas bênçãos em nossas vidas. Houve muitas mudanças lá na nossa casa. E por isso que eu não deixo nunca de vir. Preciso muito estar aqui todos os domingos e vir buscar a presença de Deus mesmo. O que mudou na sua vida depois do encontro com Deus? Um antes e um depois na sua vida? Antes eu era uma pessoa meio assim desfocada, usando drogas, bebida, e hoje eu estou bem tranquila, estou livre, graças a Deus, de tudo isso. E só milagres e glória na minha vida. Antes era um vazio que você sentia, tentava preencher com as drogas. Por que buscar nas drogas? Justamente isso, né? O vazio de querendo mais, algo que nunca me preenchia, né? Um vazio, e só Jesus Cristo pode preencher isso na gente. Quais foram as mudanças dentro da sua casa? Houve muito amor, muito respeito, muita paz, né? Que a gente não tinha paz, entendeu? E por isso que hoje, nós precisamos da presença de Deus, o livramento, né? É por isso que... Muito bom dia a todos e até o nosso próximo programa. Uma dor no coração, com uma enorme solidão, estou aqui para lhe falar. Olá, muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 20 de março. Agora são 6h30 da manhã e o Direto da Redação já está no ar. O motivo da morte da adolescente de 16 anos em São Paulo ainda é um mistério. A autora do disparo, que era a melhor amiga da vítima, diz que foi um acidente. Mas, segundo vizinhos, a jovem era possessiva e a família era conhecida pelas constantes brigas. Desde o dia do disparo, a casa de Maiara tem pouco movimento. Bárbara foi assassinada com um tiro a queima-roupa no olho esquerdo, disparado pela melhor amiga. Em depoimento, Maiara Barreto, de 19 anos, assumiu que atirou, mas que foi acidental. A arma é do pai da jovem, um ex-policial militar. O revólver estava guardado dentro do armário da mãe dela. A polícia também investiga se houve demora no socorro da jovem. A omissão foi o que mais pega. Por que não socorreram? Já que foi um acidente, por que deixaram quase 2 horas a menina lá para poder socorrer? 5 testemunhas, entre elas 2 vizinhos, a irmã de Bárbara e 2 amigas prestaram depoimento. Uma das amigas relatou à polícia que Maiara sempre foi muito possessiva e que não gostava que ela se relacionasse com mais ninguém. A relação terminou quando Maiara ofereceu uma aliança como sinal de pacto de amizade entre elas. Essa menina já foi amiga de Maiara. Ela era mandona. Ela era muito mandona. Se não fosse do jeito dela, ela não estava feliz. Essa vizinha conta que a família de Maiara era conhecida no bairro pelas constantes brigas. Sou um pessoal muito difícil, né? A mãe, depois que eu tive atritos de palavras de baixo calão, nunca mais eu considerei vizinhos. A família da jovem assassinada tenta lutar contra a dor. Para a irmã mais nova, Bárbara está em um lugar especial. O que ela virou? Uma estrela. Tudo o que a mãe gostaria nesse momento é que um velho hábito voltasse. Ela levantava e fechava a porta. Apagava tudo, fechava a porta. Sabia que ela estava dormindo. Se eu chegasse à porta do quarto e tivesse aberta, eu sabia que ela não estava. Fico olhando para ver se a porta vai se fechar. Mas desde sexta-feira à noite a porta nunca mais fechou. É uma dor horrível que eu não desejo para ninguém. Muito triste.
Um caso que se arrasta há 9 anos parece estar perto do fim. Foi preso no Rio de Janeiro um homem que é acusado de assassinar a estudante Priscila Belfort. A estudante, irmã do lutador Vitor Belfort, saiu do trabalho para almoçar e nunca mais foi vista. Leandro Ferreira Fernandes, o Periquito, foi preso na noite passada. Ele seria um dos principais envolvidos no desaparecimento da universitária Priscila Belfort em 2004. Leandro fazia parte de uma quadrilha especializada em sequestro relâmpago. A polícia suspeita que ele e os comparsas tenham assassinado e depois esquartejado Priscila aqui no Morro da Providência, zona portuária do Rio. Na época, ela e o namorado teriam uma dívida de R$9 mil com traficantes da área. Se houve alguma coisa lá, ele com certeza foi um dos que ordenou a execução. Priscila tinha 29 anos quando desapareceu. A estudante, que também trabalhava na Prefeitura do Rio, é irmã do lutador de MMA Vitor Belfort. No dia 9 de janeiro de 2004, a jovem saiu para almoçar e nunca mais foi vista. Durante as investigações, a polícia fez buscas em um sítio em São Conrado, na Zona Sul, onde o corpo teria sido enterrado, mas nada foi encontrado. Para a mãe de Priscila, a prisão de Periquito não esclarece o crime. 9 anos depois, Dona Jovita ainda tem esperança de que a filha esteja viva. O apelido dela era Mel, porque ela realmente era um doce de pessoa. Então, eu conto com isso, né? Veja a seguir, incêndio em UTI de hospital mata um bebê. E ainda, racismo no Paraná. Homem anuncia venda de amigo negro numa rede social. Agora são 6h35. O Direto da Redação volta já. Nesta quarta, 9h30 da noite, José está numa terra distante e vai tentar, desesperadamente, conquistar sua liberdade. Nesta quarta, 9h30 da noite, José do Egito. Nesta quarta, feião é pra queimar colchão. Feião. Impressionante. Feirão de colchões Ricardo Eletro. Conjunto box casal com molas ensacadas, 71 centímetros de altura, com acabamento em malha de algodão. Esse é top. 999 em 10 de 99,90 sem juros. Conjunto box casal com molas, 890 concorrência. Aqui é 699 em 10 sem juros. Cama box casal Boto Bom, 399. O quê? Só 399 em 10 sem juros. Ricardo Eletro. Extra por uma vida mais família. A ação Extra Social está de volta em 2013. Serão 5 edições ao longo do ano e a primeira é agora, dia 23 de março. Várias atrações, atividades e oficinas fazem parte da programação durante todo o dia. Não deixe de participar. Ação Extra Social, sábado, dia 23 de março, a partir das 10 horas da manhã, no Extra da 716 Norte. Até lá. Extra, por uma vida mais família. Nesta quarta, feião é pra queimar colchão. Feião. Impressionante. Feirão de colchões Ricardo Eletro. Conjunto box casal com molas ensacadas, 71 centímetros de altura, com acabamento em malha de algodão. Esse é top. 999 em 10 de 99,90 sem juros. Conjunto box casal com molas, 890 concorrência. Aqui é 699 em 10 sem juros. Cama box casal Boto Bom, 399. O quê? Só 399 em 10 sem juros. Ricardo Eletro. As rotas dos contrabandistas para fugir da fiscalização. E o helicóptero capaz de localizar os criminosos mesmo durante a noite. Na reportagem da série Guerra ao Contrabando, vamos acompanhar as perseguições aos bandidos. Eles usam as estradas de terra para entrar no Brasil com drogas, armas e produtos falsificados. Periferia de Foz do Iguaçu. O helicóptero da Receita Federal, equipado com uma câmera de visão noturna, segue um carro em atitude suspeita. Está indo em direção à República do Líbano pela favelinha. O motorista esconde uma caminhonete debaixo de uma árvore. E descarregou e já saiu. Voltou. Subiu a favelinha agora em direção à Rua do Capitão.
Positivo. Tô acompanhando o que você tá falando aí. Nós estamos voltando à República do Líbano. Uma equipe em terra é avisada. Tá subindo o estradão. Parou no meio. Aquela casa que tem ao lado daquele antigo campo de futebol. À sua direita. Esse carro parado aí à sua direita. São servidores da Receita Federal que seguem as orientações para chegar ao local da denúncia. Na pracinha aqui, tô virando à direita. Afirma aqui no 300 aí na sua frente. Aí, o aí. É uma casa aparentemente como outra qualquer, mas a Receita Federal e a Polícia Federal desconfiam que o endereço possa estar sendo usado como um depósito de mercadorias contrabandeadas. Agora, o morador do imóvel voluntariamente colabora e abre a porta para que os policiais e os auditores da Receita possam entrar. Pode ver tudo, se puder. O policial vasculha tudo e nada. Encontra apenas 3 pneus de caminhão deixados pelos contrabandistas na porta da casa. Eu não sou responsável das coisas que estão pra fora, não. A pessoa pega e deixa qualquer coisa aí, eu não posso ser responsável. Não sei, não viu, é? Outro chamado, desta vez da Polícia Rodoviária Federal. 6,5 kg de pasta base de cocaína e 8 fuzis apreendidos. São armas de uso restrito, de alto poder ofensivo e provavelmente seriam utilizadas por quadrilhas de traficantes. As armas estavam escondidas aqui no porta-malas, enroladas nesses cobertores. Quem dirigia o carro era uma menor que tem 17 anos. Ao ver um dos policiais, ela ainda tentou fugir, mas acabou apreendida 2 quilômetros depois. A viagem seria de Foz do Iguaçu a Cascavel, também no Paraná, mas foi interrompida no meio da noite. E a jovem acusada de tráfico. Era só até Cascavel, era perto, eu achei que não ia acontecer nada. Só tô pensando na minha mãe, desgosto. O helicóptero localiza mais um veículo a serviço do crime. O piloto avisa a equipe em solo e comemora mais uma apreensão. Vira à tua direita agora, vira à tua direita. Bem na tua frente aí, esse veículo aí, bem na tua frente. Tá carregado aqui, 80. Valeu, obrigado, 55. A noite na fronteira segue agitada. A próxima ocorrência envolve um grupo de sacoleiros. A informação é que tem maconha dentro do ônibus. As mercadorias contrabandeadas ocupam metade do espaço das poltronas. E entre as sacolas, maconha, em grande quantidade. Parece que deve ter aí no mínimo uns 50 quilos. Interrogados, os passageiros apontam este homem como sendo o dono da droga. Não, a droga não estava comigo, tá dentro do ônibus. Não é sua? A droga não é minha. O ônibus, que tinha placas frias, foi apreendido pela polícia. A fiscalização agora deixa o asfalto e a cidade. O alvo são os atalhos da zona rural. Agora são 5:30 da manhã. Os servidores da Receita Federal já escolheram um local de parada. É uma estradinha de terra, muito usada pelos transportadores de cigarros contrabandeados. Há outras equipes em outros pontos estratégicos, à espera dos contrabandistas. Armadas e atentas, as patrulhas têm que esperar o momento certo para agir. Tem olheiro em diversos pontos. Então, nem sempre o primeiro veículo é o veículo que está transportando mercadoria. Muitas vezes o primeiro veículo é quem está batendo, é quem está olhando se a estrada está limpa, se não tem forças policiais na estrada. Amanhece. E vem a primeira ordem: interceptar 2 veículos suspeitos. Começa a perseguição. Estão indo em direção ao domício. O helicóptero, mais uma vez, acompanha a operação. São mais veículos, são mais do que 2 pela informação. Os criminosos usam as estradinhas de chão batido para evitar os postos de fiscalização. Os agentes da Receita atravessam a caminhonete na pista, mas os bandidos não param. Passou por nós, avisa. Passou por nós. Eles estão na Estrada Velha, passando pelos Cabritos, estão em direção a Santa Terezinha.
a dupla consegue fugir. Tem 2 veículos aqui voltando pelo asfalto. O prata e o preto. Mas ainda há outros 2 carros suspeitos também em fuga. O helicóptero grava tudo. Os carros são parados por um dos fiscais. O primeiro bandido se entrega. Mas o segundo carro avança sobre a plantação de soja. Desgovernado, desce a ladeira até cair numa vala. O primeiro carro já foi localizado. É esse aqui. O veículo foi abandonado. Provavelmente deve ser um automóvel roubado. O outro contrabandista ainda tentou escapar, mas não foi muito longe. Cerca de 2 quilômetros depois, o outro automóvel, também já parado por uma outra equipe da Receita Federal. A gente percebe que o carro não tem banco, já preparado para fazer o transporte dos cigarros contrabandeados. O motorista era esse aqui, já foi algemado pelos homens da Receita Federal. Um dia antes, este veículo lotado de cigarros capotou durante uma perseguição. Na fronteira, bandidos, policiais e servidores da Receita travam um duelo permanente. Esta perseguição é impressionante. 2 carros entram na estrada pela contramão. Por sorte, havia pouco movimento. Em seguida, os bandidos decidem dar meia volta e se dividem. O helicóptero decide seguir o carro mais escuro. O motorista faz ultrapassagens perigosas. Segue em alta velocidade. Até que chega a um pedágio. Ele tenta desviar, mas perde o controle e bate na mureta. O criminoso não desiste. Sai correndo, atravessa as pistas, pula a cerca e corre pelo campo. Minutos depois, o homem acabou preso. O contrabando tira emprego na indústria, tira emprego nas lojas, tira emprego na distribuição. O contrabando lesa, a saúde pública. Quando você tem menos dinheiro, menos recurso para investir na saúde pública, então você vai ter uma deficiência na educação, vai ter uma deficiência na segurança, vai ter uma deficiência na saúde pública, e tudo causado pelo quê? Pelo contrabando. A ex-mulher do cantor e compositor Chorão e os integrantes da banda Charlie Brown Jr. prestaram depoimento à polícia. Chorão foi encontrado morto no apartamento em que morava em São Paulo no início do mês. A viúva de Chorão prestou depoimento por mais de 3 horas na delegacia de homicídios. Saiu sem conversar com jornalistas. Graziela estava separada de Chorão há 4 meses, quando recebeu a notícia de que o cantor havia sido encontrado morto no apartamento que usava eventualmente em São Paulo. As fotos do lugar revirado acordaram o país dia 6 de março, num misto de surpresa e luto para fãs de diferentes gerações. Só os loucos sabem. Alexandre Magno Abrão, o Chorão, de 42 anos, era considerado um poeta das ruas e liderou por 21 anos a banda Charlie Brown Jr. Em 9 álbuns e 2 discos ao vivo, vendeu 5 milhões de cópias e recebeu dezenas de prêmios, entre eles 2 Grammys latinos. Segundo a viúva, Chorão andava depressivo, tomava remédios para controlar a ansiedade e fazia uso frequente de cocaína. Mas essa nem de longe é a característica do cantor que a família e a banda querem que o público lembre. A vida me ensinou a nunca desistir. Os integrantes da banda também prestaram depoimento nesta terça-feira. Tiago, Marcão, Bruno e Champignon falaram separadamente a um delegado por quase 2 horas. Agora há pouco, eles saíram e preferiram não dar entrevista. Eu conversei com Itagiba Franco, o delegado que comanda as investigações, e ele me disse que espera para as
próximas semanas os laudos periciais que vão definir as reais causas da morte de Chorão. E é isso que vai definir o rumo das investigações. Um jogo perigoso, sem vencedores. Estamos falando de traição, um tema delicado que também faz parte da minissérie José do Egito, uma superprodução da TV Record. Pode comer você. Mas eu fiz pra você, homem. Relacionamentos costumam ter períodos de crise. É assim há milhares de anos. Mulheres casadas que se apaixonam por outro homem, homens que vivem um amor proibido. Na série José do Egito, uma das mulheres de Jacó se envolve com o filho mais velho dele. Você não tem moral para enfrentar nosso pai, já que dormiu com a mulher dele. O adultério muda o rumo da história e coloca personagens em perigo, mesmo em sociedades diferentes. Entre os egípcios e os hebreus, a traição era condenada. Quem tinha uma relação amorosa fora do casamento podia receber uma punição considerada pior até do que a morte. Sati, a personagem de Larissa Maciel em José do Egito, é feliz com o marido. Você só pode ser a preferida dos deuses, minha querida Sati. Eles te favoreceram em tudo. Realmente. Me deram o melhor dos maridos. A Sati, ela é uma mulher movida pelos seus desejos, assim. Ela não resiste a outros homens, então ela acaba tendo vários romances fora do casamento. Um deles com o soldado Rapu. A senhora não devia. Por que não, Rapu? Os dois não serão perdoados. Você não gosta? Gosto. Claro que gosto. Não fala mais nada. Tudo que é referente, tudo que se refere a Rapu, qualquer tipo de nome que ele tenha, é apagado. Então a imagem da pessoa deixa de existir mesmo. Infidelidade, desejo, armadilhas até para o maior dos heróis. A minissérie José do Egito vai ao ar hoje às 9h30 da noite, logo depois do Jornal da Record. Você não pode perder. 4 estudantes de direito podem ser expulsos da Universidade Federal de Minas Gerais por uma brincadeira de mau gosto durante um trote aplicado aos calouros. Fotos em que jovens estão amarrados e acorrentados foram divulgadas na internet. A polêmica divide opiniões na universidade. O que me preocupa mais é a tentativa de justificar um ato como brincadeira. Mas há quem considere a brincadeira normal. Pintou um de azul representando um avatar, pintou outro de outro personagem. Pintaram ela desse personagem brincando. Nas mãos desta caloura que está pintada, uma placa com o título Chica da Silva, escrava que viveu no século XVIII e conquistou a liberdade. Ao lado dela, o veterano aparece rindo e segurando uma corrente. Na mesma festa, outro trote fotografado pelos alunos. Agora, um calouro está amarrado a uma pilastra. 3 jovens fazem um conhecido gesto nazista. Um dos estudantes está com o famoso bigode que se tornou uma das marcas do ditador alemão Adolf Hitler. As fotos foram tiradas neste pátio, que fica no 3º andar, dentro da Faculdade de Direito. Na ocasião, centenas de estudantes participavam da festa do trote. A atlética do curso repudiou a atitude dos colegas e hoje realizou uma reunião com 300 estudantes no mesmo lugar onde foram aplicados os trotes. Nós o interpretamos como, sim, racista, machista e preconceituoso. A reitoria classifica o trote como violento e constrangedor. O corpo discente envolvido em qualquer ato de agressão física ou agressão verbal a qualquer membro da comunidade está sujeito a penalidades que vão desde a suspensão até o desligamento da universidade. Vamos agora aos destaques do DF no ar desta quarta-feira. Bom dia, Lívia. Olá, Vanessa. Um bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Direto da Redação. Olha, hoje a gente vai mostrar o caso de uma menina que foi agredida com chutes e socos lá no Recanto das Emas. A suspeita é que ela tenha sido vítima de 4 adolescentes. Segundo a família, o que pode ter motivado a violência é o racismo. A blusa rasgada nas mãos de Márcia é a prova que a filha dela foi espancada na última segunda-feira. A menina tímida, de 12 anos, está com partes do corpo inchadas e cheia de dor. Você consegue mexer seu pulso? Não, porque tá doendo muito. Porque as meninas me arranharam e me bateram. Eu não consigo mexer. Ela só conseguiu chegar em casa 4 horas depois da agressão. A irmã mais velha levou um susto quando a viu. O braço dela, no momento que ela chegou, estava todo roxo.
Você tinha que ver as unhas assim, estava inchado o braço dela, inchado. Segundo a vítima, ela foi agredida depois que desceu de um ônibus na Avenida Potiguar, aqui no Recanto das Emas. Ela teria pegado a linha errada para ir para a escola e, quando percebeu, tentou ir embora. Mas, quando passou em um beco, bateram nela. E olha, Vanessa, esse caso é tão absurdo que a gente não consegue nem entender por que essa menina foi agredida. Segundo ela, as meninas simplesmente a xingavam, né? Ela teria sido vítima de racismo e começaram a chutar, bater. Teriam sido 4 adolescentes. No depoimento que a mãe dela dá e que a gente vai ver daqui a pouquinho, a partir das 7h15 no DF no ar, a mãe explica que não sabe nem como agir com a filha daqui pra frente, porque a menina tá tão abalada, tá tão apavorada com o que aconteceu. Olha só, teve o uniforme rasgado. Pensa bem a cabeça dessa menina, como é que ela vai voltar pra escola agora? E sem falar na covardia, não é mesmo, Olivia? Porque uma contra várias adolescentes, fica difícil da pessoa conseguir ali até se livrar, revidar também, né? De uma forma com que ela conseguisse sair sem ser tão machucada. Não, absurdo esse caso. 6h53. Um homem foi atropelado na via estrutural. Nossa equipe de reportagem passava pelo local e registrou o socorro. Quem acompanhou tudo de perto foi Márcio Adriano e Benício Garbaza. Olha só, a gente fazendo esse flagrante aqui de um atropelamento na estrutural, os homens do Corpo de Bombeiros providenciando os primeiros socorros à vítima. Um homem, a gente ainda não tem a identificação dessa vítima e a gente vai acompanhando aí o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros. Logo ali, a gente já observa que a viatura do SAMU acaba de chegar, os socorristas vão prestar esse apoio aqui também aos homens do Corpo de Bombeiros. Trabalho aí, já que a vítima está bastante machucada. Agora, o mais impressionante de tudo isso, de todo esse caso, olha só, a gente consegue ver nitidamente nesse quadro, Vanessa. Olha o que está em cima, justamente a passarela. Às vezes, para economizar 3, 4 minutos, né, para evitar dar a volta, a pessoa acaba sofrendo o que esse homem sofreu. Fraturas múltiplas, quebrou braços, pernas, teve fratura de crânio. Foi levado de helicóptero dos bombeiros para o hospital de base. A gente vê aí nesse momento a imagem da chegada do socorro, que foi extremamente rápido por parte dos bombeiros. Ainda assim, não vale a pena, né? É verdade, como você falou, né? Bem pertinho da passarela, se ele tivesse, de repente, passado, né? Ele teria se livrado de uma situação como essa. Lembrando que a via estrutural onde aconteceu esse atropelamento é uma via que não há faixas de pedestres, ou seja, tem que passar realmente pela passarela, a única que tem por ali. 6h55. E nesta terça-feira, quem passou pela BR-070, perto de Ceilândia, recebeu cartilhas com orientações para evitar a reprodução do mosquito transmissor da dengue. Os agentes de saúde escolheram essa região por causa da grande quantidade de registros da doença. A blitz foi montada às margens da BR-070, saída para Águas Lindas. 50 casos de dengue dos 147 registrados na Regional de Saúde de Ceilândia este ano são de moradores do município goiano. Por isso, o trabalho focado em quem circula na região. Nós estamos fazendo essa ação especificamente na QNP 10, onde alguns casos de dengue foram confirmados nas últimas semanas e por isso nós temos agentes comunitários fazendo a conscientização dos moradores e em seguida o SLU estará fazendo a coleta dos entulhos nos endereços previamente determinados. O trânsito foi bloqueado logo ali em cima, na BR-070, e os motoristas são parados e abordados por todos esses agentes de saúde. Aqui eles recebem um material educativo e algumas informações. É material que também vai ser entregue nas escolas, em todas as escolas públicas aqui do Distrito Federal, porque a gente sabe que a consciência veio desde pequenininho, né? Às vezes uma criança que aprendeu na escola junto com os professores, que vê o exemplo ali dentro de sala de aula, acaba levando isso também para dentro de casa e fazendo com que toda a família, que toda a vizinhança se conscientize da importância da ação de cada um. Dentro de casa, junto com o seu vizinho, tirando pneus, porque a gente sabe, né, Vanessa, que qualquer tampinha de refrigerante, caída de virada de boca para cima, com um pouquinho d'água, é suficiente para a reprodução desse mosquito, então para a transmissão da dengue. Agora 6h57. A polícia prendeu em flagrante um casal fazendo um arrastão nos carros estacionados no aeroporto JK. Além das rodas, a dupla ainda furtava tudo o que encontrava dentro dos veículos.
A polícia prendeu em flagrante na tarde dessa terça-feira um casal que arrombava carros no aeroporto, inclusive no estacionamento pago. Já havia algum tempo que eles vinham praticando furtos no interior de veículos. Se aproximavam do veículo como casal. Às vezes é até difícil de se notar, passam despercebido. Arrombar os veículos normalmente levavam estepes. Hoje o serviço de inteligência da Polícia Militar, o Águia 25, notou a presença deles e pediu apoio para fazermos a abordagem. Dirigindo seu veículo, empreenderam fuga com manobras perigosas. Na altura ali do balão do aeroporto, do viaduto, ali que vai para o zoológico, eles entraram na contramão, posteriormente subiram no canteiro central, tentando ainda fugir da polícia, e interceptamos o veículo. Com eles foram apreendidos rodas e aparelhos de som. Só nesta terça-feira foram furtados pelo menos 3 veículos. E olha, Vanessa, acredite se quiser, esse homem que apareceu aí na reportagem, está de costas, do lado direito do vídeo, tem 15 passagens pela polícia. A moça tinha passagem quando era menor de idade. Segundo ele, eles não se conheciam, tinham se conhecido na véspera, mas de acordo com a investigação da polícia, que já estava de olho ali naquela região, que é uma região muito visada por esse tipo de criminosos, eles já agiam há muito tempo e agiam em dupla, viu? Ela serviria de olheira, ficaria ali de olho para ver se estava tudo tranquilo, se não estava vindo nenhuma viatura, enquanto ele ia lá e praticava os furtos. E roubavam de tudo, viu? Tudo que tinha dentro dos veículos, eles iam lá, quebravam o vidro e levavam. Foram bem audaciosos, né? Porque essa região aí é bastante movimentada e aí decidiram aí causar, né, justamente esse arrastão nessa região. E agora o que admira é de uma mulher, né, que teve passagem enquanto menor e agora voltar para o mundo do crime. E olha, a polícia desconfia que eles também agiam em outras regiões ali próximo ao Lago Sul, dentro de um shopping, ali nas proximidades de um shopping, ali do Lago Sul também, e no Hospital Brasília, que é um hospital onde há uma grande movimentação de pessoas durante o dia e também à noite. Ou seja, uma dupla que agia com audácia e que roubava justamente produtos de fácil comercialização e revenda, né? Muitas vezes trocando, inclusive, por drogas esses produtos que eles roubavam. A gente vê uma caixa enorme ali. Pensa bem, Vanessa, a dupla chegava, roubava num local extremamente movimentado, como você disse, quebrava esses veículos, ou seja, não é uma coisa tão rápida de se fazer, né? Não é uma ação tão rápida, ia lá e levava tudo com a maior tranquilidade. 6h59. Um homem tocava o terror, olha só, com uma faca em Ceilândia. Ele roubava as vítimas para sustentar o vício. Acabou preso e começou a chorar na delegacia. Uma faca e uma ponta de lança. Essas eram as armas usadas por Rogério de Campos Braga, de 42 anos, para roubar celulares de pedestres em Ceilândia. De acordo com a Polícia Militar, ele já vinha agindo há pelo menos 20 dias aqui em Ceilândia, em endereços específicos. O homem costumava agir nas QNO 11/13, 5/7. Esse endereço que nós estamos passando agora fica a poucos metros da delegacia. Isso não o impedia de agir. Ele costumava atacar as vítimas, de acordo com a polícia, no início da manhã, principalmente mulheres que andavam aqui acompanhadas dos seus filhos. Esse é mais um caso. Esse homem também já tinha 2 passagens pela polícia, estava em liberdade provisória, ou seja, não deveria cometer nenhum tipo de crime, mas por conta do vício acabou cometendo esse tipo de crime e usando mais uma vez, Vanessa, o que a gente veio falando ao longo dessa semana, né? Arma branca. Era uma ponta de lança e uma faca que a gente encontra em qualquer lugar, ou seja, de fácil acesso. Abordava essas vítimas, na maioria, como a gente viu na reportagem da Maíra, eram sempre mulheres acompanhadas dos seus filhos, e uma dessas vítimas, muito assustada, falou que agora morre de medo, né, de ir para o trabalho, de levar a criança para o colégio, porque imagina como é que fica a cabeça dessa criança. E parece até que ele tentou chorar ali um pouquinho, mas não convence não, né? E o curioso é que agia perto da delegacia, ou seja, nada intimida os bandidos hoje. Muita audácia realmente desse criminoso, e agora, segundo o delegado, ele pode ficar mais de 15 anos na cadeia. Agora, 7h01. Já são 27 os mortos por causa dos deslizamentos e enchentes em Petrópolis, na região serrana do Rio. E as buscas na região continuam. Pelo menos 6 pessoas continuam desaparecidas. A neblina encobriu parte da cidade, mas não conseguiu esconder os sinais de destruição. Casas e carros enterrados na lama. O lugar onde Marlon morava com a família não existe mais. Foi Deus que me salvou, porque se não fosse ele, hoje eu não estaria aqui. Porque todas as outras pessoas que tinham morreram. Um olhar desolado para os escombros. Seu José trouxe até uma corda para ajudar. Chovendo ou não, eu tenho que
Eu tenho que resolver minhas coisas, tenho que tirar minha família de lá, né? O irmão dele mostra as fotos dos parentes que morreram e ainda estão desaparecidos. Eu não dormi, sofrimento muito grande. A neblina foi embora e a chuva finalmente parou. E com condições de tempo bem melhores, os bombeiros conseguem avançar os trabalhos. São pelo menos 50 homens concentrados naquele ponto, onde 5 casas foram soterradas. Cães farejadores vasculham o que sobrou de uma casa. Além de pás e picaretas, os bombeiros também usaram jatos d'água para abrir caminho no meio do lamaçal. Nessa parte que o solo está endurecido, e facilita bastante o trabalho nosso de retirada desse material. 3 corpos acabaram resgatados no bairro Quitandinha, uma das regiões mais atingidas pela chuva em Petrópolis. O local ainda guarda histórias de quem escapou da morte. Dona Nadir foi salva por um agente da Defesa Civil. Nunca mais eu vou esquecer. Ele morreu, passava 2 vidas. Um dos heróis dessa tragédia foi velado por amigos e parentes. Perdeu a sua vida, dando a sua vida, doando a sua vida para salvar vidas. Se por um lado a tragédia causa dor e tristeza, do outro ela ajuda a conscientizar quem ainda vive sob risco. São pessoas que carregam o que podem para fugir do perigo. Para baixo tem coisa de barreira caindo já e nós, antes de cair, a gente tá se prevenindo, né? Mudando, embora, muita tristeza. 7h03 e as autoridades culpam a burocracia pelo atraso na liberação dos recursos que poderiam evitar tragédias como essa que se repitam. Sem ter usado as verbas liberadas desde 2011, a Prefeitura precisa agora elaborar a reconstrução dos danos causados em 2013. O sistema de alarme voltou a tocar de madrugada em comunidades de Petrópolis. Há risco de deslizamentos nesta área. Os temporais voltaram a causar destruição na região serrana do Rio e na Baixada Fluminense. Os rios transbordaram e a chuva forte provocou enxurradas e deslizamento de barreiras. Dá uma neblina, eu já fico alerta. Começa a chover forte, eu já arrumo uma bolsa, que tem que arrumar uma bolsa de remédio e uma de roupa. Há 2 anos, a região serrana do Rio viveu a maior tragédia natural do país, com quase 1.000 mortos. Só aqui, para Petrópolis, o governo federal liberou 60 milhões de reais para a contenção de encostas e retirada de famílias que vivem em áreas de risco. Até hoje, nada foi feito. Tem o dinheiro, tem a dotação para construir as casas, mas a gente perde tempo para viabilizar terrenos. A falta de projetos abriu espaço para as fraudes. Um prefeito foi cassado e outro afastado do cargo, acusado de corrupção. Segundo o Tribunal de Contas da União, houve desvio de recursos nas 7 cidades mais prejudicadas pela chuva de 2011. E os moradores permaneceram em perigo. Hoje, o Ministério da Integração Nacional liberou 12 milhões de reais para obras emergenciais e assistência às vítimas em Duque de Caxias. A Prefeitura de Petrópolis tem 48 horas para elaborar um relatório detalhado de quanto vai custar a reconstrução dos bairros mais atingidos pelo temporal. Para a população, resta a esperança de que desta vez as obras vão ajudar a impedir novas tragédias. Minha casa está interditada. O certo é eu não tá lá, mas vou para onde? Um bebê morreu depois de um incêndio na UTI neonatal da Santa Casa de Belém, no Pará. A família levou o caso à polícia. Estava tudo pronto para receber a criança em casa. Shirley ganhou alta, mas a filha recém-nascida ficou na UTI neonatal da Santa Casa. Ela nasceu prematura e precisava ganhar peso. 3 dias depois da mãe sair da maternidade, veio a notícia. Dizem que ela estava parecida na mulher muito forte que deu no pulmão dela. No último fim de semana, um incêndio foi registrado na UTI neonatal após um curto-circuito em um ar-condicionado. A filha de Shirley e outros 5 bebês estavam em incubadoras. Ela estava só num bercinho sem proteção e ela estava perto do ar-condicionado que pegou fogo. A direção da Santa Casa afirmou durante coletiva à imprensa que 2 bebês morreram no mesmo fim de semana em que o incêndio aconteceu. Mas a maternidade garante que não há relação com o incidente. Todos estavam em incubadora, protegidos pela incubadora e todos em respirador, respirando por aparelhos, ou seja, o oxigênio chegando direto no pulmão deles. A família acusa o hospital de negligência e registrou queixa na polícia. O laudo vai sair, nós vamos ver onde é que vai dar isso aí, porque isso está tudo errado.
A Polícia Federal fez uma operação em 2 hospitais públicos de Campo Grande. Eles são suspeitos de desviar dinheiro de tratamento de pacientes do SUS. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão no Hospital Universitário e no Hospital do Câncer. Também recolheram documentos e dinheiro na casa do diretor do Hospital do Câncer. Adalberto Ciufi chegou a ser detido por porte ilegal de armas, mas pagou fiança e foi liberado. As investigações revelaram um esquema de pagamento de propina e fraude em licitações. Os contratos inicialmente avaliados eram na casa de 3 milhões. Mas isso pode aumentar. A operação da Polícia Federal foi realizada um dia depois da divulgação de denúncias feitas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul de irregularidades no Hospital do Câncer. Entre elas, o uso de dinheiro público para o tratamento de pacientes que já tinham morrido e a contratação de empresas de integrantes da própria diretoria. Entre as denúncias está a aprovação para instalar um equipamento para o tratamento de câncer na clínica particular de um dos diretores. O aparelho de braquioterapia custou R$500 mil aos cofres públicos. O Hospital do Câncer estaria sendo usado como fachada para o desvio de recursos públicos do SUS. Agora são 7h08. Um adolescente de 13 anos foi atacado por um cachorro na escola onde estuda em Porto Alegre. O dono do cachorro é um policial que mora na escola. O menino de 13 anos mostra as roupas rasgadas e os ferimentos na perna. Yuri estava no pátio do colégio quando foi atacado por um cachorro. Eu gritava muito. Daí eu parei de gritar e pensava, eu vou morrer, né? Porque o cachorro era tão grande perto de mim, daí eu tive que ter alguma reação. Eu dei um soco nele. A escola tem um policial militar residente que possui 2 cães. Mas naquele intervalo do recreio, um dos cachorros estava solto e acabou mordendo o menino. Ao receber a notícia de que o filho estava com mordidas na coxa, perna e joelho, a mãe do aluno se revoltou com a escola. O estudante foi socorrido pelos colegas. As crianças foram até elas gritando, pedindo socorro, e nenhuma delas, nem monitora, nem ninguém foi até lá para tirar meu filho. A direção da escola preferiu não falar. A Secretaria Estadual de Educação diz que é proibido ter animais no interior das instituições. No momento em que a gente faz o acerto do policial residir na escola, ele assina um termo de compromisso. Tem uma cláusula aonde proíbe de que ele tenha animais. E se a direção sabia que ele tinha, sabendo que não poderia ter, a gente vai ter que conversar e responsabilizar. Para os pais, a escola foi negligente. Se fosse uma criança menor, estava morta. E agora um caso de racismo no interior do Paraná que foi parar na internet. Um jovem publicou na rede um anúncio oferecendo a venda de um colega negro. O anúncio foi feito em um site de vendas. Negro, africano, único dono, em bom estado de saúde. Um colega deste jovem, que mora em Irati, no interior do Paraná, postou o conteúdo da mensagem endereçada a ele em uma rede social, perguntando se alguém precisa de um escravo. Nunca aconteceu isso comigo. O que ia acontecer na minha cidade, sabe? É difícil, é complicado. Nesta outra rede social, o mesmo colega também faz provocações racistas e afirma que tem uma família de escravos à venda. Sugere que o amigo seria mais barato porque era mais novo. Os dois se conheceram há alguns meses em um grupo de jovens da Igreja Católica. Por maldade, sei lá, o que aconteceu? Com tanto carinho, com tanto sacrifício, para de hoje ele está na idade de pegar um serviço para frente e ficar nessa situação. A família procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Eles devem entrar na justiça contra o jovem que fez as declarações racistas na internet. Se ele ganhar uma indenização, ele vai distribuir na luta contra o racismo, porque na verdade ele representa a coletividade, né? O colega nega as agressões. Eu não comentei, entende? Alguém comentou porque várias pessoas tinham a senha do meu Facebook. Uma velhinha de 87 anos foi vítima de maus tratos no Rio. A mulher casada com o neto da idosa foi flagrada batendo nela durante o banho. As agressões foram gravadas por uma vizinha. A senhora vai começar a teimar comigo? Vai começar a ficar com a mão no chão de novo? Então tira a mão do chão. Não, a senhora vai colocar a mão no chão. Porcaria não.
Pode começar a se esfregar. Se estica pra trás aí, se esfrega. Tá aleijada, tá preguiçosa. Vambora, vai ficar parada aí? Levanta a cabeça. A agressora aparece de costas. Elvira Teixeira espera o marido sair de casa para agredir a idosa. Ela foi acusada de tortura e, se condenada, pode pegar até 8 anos de prisão. Abre o corpo todo, vozinho. Barriga, embaixo dos braços. Vambora, tira a mão do chão. Enxerga a barriga aqui. Anda! Nossa, que absurdo. E a polícia de Goiânia prendeu uma quadrilha especializada em roubar caixas eletrônicos. De janeiro a março deste ano, 30 caixas foram atacados no estado. Parte da quadrilha se preparava para mais um roubo, abastecendo os carros, quando a polícia chega ao posto. Os agentes descem rapidamente e rendem os bandidos. 9 homens foram presos, inclusive 3 líderes do grupo. O arsenal encontrado com a quadrilha impressiona. São pistolas, espingardas de vários modelos e calibres, uma submetralhadora, um fuzil, muita munição e dezenas de bananas de dinamite. Estas imagens do sistema de segurança de uma agência bancária no interior de Goiás mostram os ladrões preparando a destruição dos caixas e a explosão em seguida. A polícia acredita que a quadrilha roubava bancos em Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Só em Goiás, de 29 explosões de caixas eletrônicos, apenas de janeiro a março deste ano, 15 seriam de autoria do grupo. A polícia apreendeu com eles 11 carros. Esses veículos seriam fundamentais na organização dos assaltos. Eles fazem um levantamento da cidade a ser atacada e eles vão com esse carro clonado para praticar o assalto. Após o assalto, após a explosão, este carro é abandonado e os assaltantes passam a ocupar veículos quentes. Outros 13 integrantes da quadrilha ainda são procurados. Coincidência ou não, um banco do interior do estado teve os caixas eletrônicos destruídos na madrugada de hoje, o 30º do ano em Goiás. A gente percebe que é uma quadrilha bastante grande e bem organizada. Não cometia assaltos só a caixas eletrônicos de Goiás, mas também de outros 3 estados. A boa notícia é que agora vão ficar atrás das grades. Agora são 7h15. Acidente no Núcleo Bandeirante. Segundo o motorista deste caminhão que a gente vê na imagem, ele foi fechado por um carro. Para não bater, o motorista desviou, jogando o caminhão para o lado e caindo nesta ribanceira. O tanque de óleo foi furado e a caçamba e a cabine foram danificadas. Com o acidente, é claro, o engarrafamento foi inevitável, como a gente pode ver. O calendário escolar pode ter 31 dias de recesso durante a Copa do Mundo no ano que vem. Mas o Ministério da Educação garantiu que essa Lei Geral da Copa não pode estar acima da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Geral. O artigo 64 da Lei da Copa está dando o que falar. Ele estabelece que as escolas públicas e privadas do país devem organizar os calendários para que os estudantes fiquem de férias durante a competição, ou seja, 31 dias sem aulas. Normalmente, o recesso no meio do ano é de apenas 15 dias. O assunto é polêmico para pais. Quem vai ficar com as crianças? Você tem que deixar na escola, não tem como. Eu acho absurdo. Acho que 20 dias no mês de julho tá ótimo, mas 31 já é demais, né? E também entre os alunos. Eu acho que vai ser bom, porque vai dar pra gente acompanhar bem a Copa. Mas vai ser ruim porque também as escolas vão demorar muito pra terminar o ano letivo. Que a gente vai poder assistir os jogos, sem se preocupar com a escola. Ah, legal, né? Podia ficar 2 meses. Mas o Sindicato das Escolas Particulares do DF não concorda com a lei e decidiu entrar na justiça. Quer que cada colégio tenha autonomia para organizar o calendário. No caso do DF, nós só teremos 7 dias de jogos aqui em Brasília, sendo que desses 7 dias, 3 são em finais de semana. É claro que a gente está adorando que a Copa seja no Brasil, estamos super felizes, né? E queremos, incentivamos isto. Mas o que a gente não quer é inviabilizar a educação por causa dos jogos. A Secretaria de Educação informou que ainda não recebeu nenhuma orientação do Conselho Nacional de Educação, mas já adiantou, mesmo que tenha o recesso, vai cumprir
com os 200 dias do ano letivo. 30 dias de férias por conta de Copa do Mundo, Olimpíadas, e não pode parar a educação do país por conta de eventos, mesmo que sejam eventos dessa natureza, né? Que valeria a pena na data do jogo, né? Porque aí, com certeza, todo mundo gostaria de ver o jogo. Mas 30 dias só por causa dos jogos não acho justo com a educação também, né, das crianças. É bem polêmico. 7h17. No próximo bloco, menina de 12 anos é agredida e a suspeita é que ela tenha sido vítima de racismo. E mais, um homem foi atropelado na via estrutural. Ele tentou atravessar a pista fora da passarela. O helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado, já que o estado da vítima é bastante grave. Quer saber mais? Acesse r7.com/df. A gente volta já. Nesta quarta, 9h30 da noite, José está numa terra distante e vai tentar, desesperadamente, conquistar sua liberdade. Nesta quarta, 9h30 da noite, José do Egito. DF no ar. Oferecimento. Agricampo, da cidade ao campo a mais completa, CIA Quadra 5C. Informe extraordinário. A Saga Peugeot tem taxas a partir de 0,89 ao mês e condições imbatíveis para você sair de carro 207 XR 4 portas vem completão. Entrada mais parcelas de 499. Saga Peugeot. Mais atacadista. Maçã nacional 1,28. Banana maçã, abacaxi, melão ou manga Palmer 1,48. Laranja, limão Tahiti ou mandioca amarela 68 centavos. Galinha Bonasa quilo 2,98. Mais atacadista. Qualquer dia pode ser um dia especial. Presenteie quem você ama usando o cartão BRB, que tem as menores taxas e vantagens que só o cartão da nossa cidade pode oferecer. Bem fácil, bem-vindo, bem ágil, bem na sua mão. 0800 20 011, a gente tem a solução. Crédito consignado Bem-vindo Banrisul. Dinheiro no mesmo dia na sua conta. Bem-vindo. Atenção, está previsto aumento no preço dos remédios, mas a Droga Fuji se antecipa e garante preço sem aumento o ano inteiro. Como? Compre na Droga Fuji em março, guarde o cupom fiscal e garanta o preço do seu medicamento sem aumento até o fim do ano. Corra, porque quem não comprar agora vai pagar mais caro. Droga Fuji, a guardiã da sua saúde. Consulte o regulamento em nossas lojas.